Olá, bom dia, boa segunda para todos nós. Bora de live, gente. Vamos conversar um pouquinho aqui. Hoje eu quero falar aqui de uma dúvida, né? Responder aqui através de um conteúdo para vocês. Uma das perguntas que eu mais recebo. Ah, que bom, não estou só. Cássia, seja bem-vinda. Elisandra, Ionara, Duda. Olá, gente, bom dia para vocês. Boa segunda aí para todo mundo, né? Estamos caminhando para a última semana de setembro. E eu acho muito interessante, né? Porque normalmente final de mês é um momento aqui pra gente fazer um balanço. Já fez aí um balanço dos atendimentos essa semana, do mês, né? Já entendeu um pouquinho como é que tem sido, então, os resultados para esse mês aí no seu consultório? Vale muito a pena, tá? A gente precisa sempre ter essa ideia de que os números são fundamentais. Mas vamos lá, hoje eu não vou falar de número, por mais que segunda-feira sempre é um dia que eu penso em número. E de verdade absoluta, gostaria muito que vocês, né? Todos nós aqui, todos nós, colegas psicólogos, pensássemos mais nos números, porque se a gente tivesse um pouco mais dessa consciência, com certeza, tá? De verdade, o nosso trabalho seria diferente, as nossas coisas seriam diferentes, mas enfim, o tema de hoje não é número, por mais que eu acho que segunda-feira sempre é um momento para você pegar esse seu material e dar uma olhadinha nisso, fazer o seu planejamento da semana, né? Eu falo bastante disso. Inclusive, eu estava aqui agora pensando no meu planejamento para essa semana. Hoje eu quero falar sobre uma questão assim, né? A pergunta máxima, Rosane, como é que eu converto seguidores em clientes? Como é que eu faço para que essas pessoas que me seguem no Instagram possam sim agendar a consulta? O que eu faço para transformar fãs em clientes, seguidores em clientes? Aí depende, né? Se você está usando Facebook, se você está usando Instagram. Enfim, hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Como você, então, pode fazer isso com maestria, tá? Sem essa ideia de ser um aventureiro ou uma aventureira. Muita gente acha que faz marketing digital, né? Que usa, então, a rede social para se promover. E, na verdade, tem muito colega psicólogo, e eu preciso ser verdadeira com vocês, que tá aí de verdade, tá? De verdade, queimando a nossa profissão. Queimando mesmo, de verdade, assim. Fazendo com que as pessoas deem menos crédito ainda, porque isso já existe, isso é fato, né, gente? É fato. Já existe preconceito, já existe uma série de coisas aí. Deixa eu só acertar isso aqui um pouquinho. Aí. Já existe preconceito em relação ao nosso trabalho, já existe dúvida em relação ao nosso trabalho, existe incerteza em relação ao nosso trabalho. E ainda vem, infelizmente, né, e eu só posso acreditar que é por falta de conhecimento, alguns colegas usando a rede social, o marketing digital, né, se é que a gente pode assim chamar isso de marketing, de uma maneira que ainda, né, gere muito mais esses sentimentos nas pessoas, e eu fico muito triste de verdade. Por quê, né? Ontem até tive o prazer aqui de conhecer algumas alunas pessoalmente, que estavam, alunas de fora, né, pessoas de fora que veio aqui para Goiânia. E aí, numa situação aqui, a gente acabou combinando, e eu pude ir lá dar um abraço numa delas, duas, na verdade. E aí, a gente está falando bastante sobre isso, assim, né? O meu grande desejo não é crescer sozinha. Eu quero que a psicologia cresça. Porque se a psicologia crescer, eu cresço também automaticamente. É muito mais simples, é muito mais fácil. Se mais pessoas, né, da população em geral, tiverem a consciência que saúde mental é uma coisa séria, e que saúde mental, saúde emocional, né, principalmente, saúde emocional, é algo que precisa de um cuidado sério, que o profissional sério para fazer isso é o psicólogo, ótimo, né? Isso é bom para mim, é bom para todo mundo. Então vamos lá. O que eu quero trazer nessa ideia de como é que eu posso, então, usar a rede social? Vou falar um pouquinho mais do Instagram, tá? Como é que eu posso usar o Instagram para que eu possa, assim, através do Insta, conquistar mais pacientes? A primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte, tá? Quem quer falar com todo mundo, quer se divulgar para todo mundo, você acaba não se divulgando e não falando especificadamente com ninguém. Essa é a lei básica do marketing. Qualquer livro de marketing básico, marketing em geral, tá? Não estou falando de marketing focado para psicólogo, não. Marketing em geral. A primeira lei, né? Toda e qualquer possibilidade de divulgação de qualquer tipo de serviço ou produto, ele começa com a ideia de que você tem que ter um público-alvo. Uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas, na verdade, um grupo de pessoas que aquele seu serviço ali, ele é mais adequado àquela necessidade, à realidade daquelas pessoas. E para essas pessoas aqui, você sim, ou o seu serviço, ou o seu produto, vai se tornar uma referência. E naturalmente você passa a ter uma comunicação mais direta,
uma comunicação mais precisa, uma comunicação mais focada. Então, a primeira lei é, se você está aí com um caderninho de anotações, né, que eu sempre indico assistir às nossas lives com essa intenção. Então, segunda, né, só para reformular aqui, hoje eu demorei um pouquinho por uma situação pessoal, mas normalmente segunda-feira, 9 horas, é um conteúdo mais aprofundado, e na quinta, às 9 horas também, eu respondo perguntas de vocês, né, dúvidas que vão chegando aí ao longo da semana. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Você precisa ter definido a ideia de que se você quer usar o Instagram para falar com todo mundo, já, delete aí, caneta vermelha, não vai funcionar com maestria, porque quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém, não se conectando de verdade com ninguém. Então, o primeiro princípio é, você tem que ter claro para quem você quer colocar, mandar, enviar, trazer, comunicar um conteúdo que seja relevante para aquela pessoa ali. Um conteúdo que, de fato, ajude aquela pessoa. Então, se você não tem quem é, vai ficar cada vez mais complicado. Então, o primeiro passo é definir, logicamente, aquele que é o público ideal para você aí no seu Instagram. Show! Definiu quem é o público. Gente, uma das coisas que eu sinto aqui, né, entre os alunos, é que existe uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança muito grande da gente estudar esse público-alvo com profundidade. E aí é por isso que tem tanto conteúdo raso, né? Tem tanta gente lá só assim, eu vou colocar uma frase de autoajuda hoje, uma frase motivacional hoje, pus uma fotinha lá, fiz uma postagem com uma frasezinha motivacional, autoajuda básica ali, e coloco lá, agende seu horário, faça terapia, agenda de outubro aberta, agenda de setembro aberta. Calma, isso entra lá naquilo que eu falei no início, né? Isso aqui está desmoralizando o nosso trabalho, porque parece um monte de gente desesperada precisando de cliente a qualquer preço, a qualquer custo, e esse não pode ser o nosso objetivo. As pessoas precisam enxergar na gente, enxergar num psicólogo qualidade. E sabe como que eles vão enxergar em você, como que vão enxergar em mim qualidade? A partir do momento que você conhecer quem é o seu público. Você precisa entender o que essa pessoa vive na rotina dela. O que no dia a dia. Por exemplo, vou falar do meu público, né? Não aqui no meu público psiconegócio, não aqui no meu público para vocês. Mas eu vou falar no meu público de ansiedade. As pessoas que normalmente procuram o meu serviço, entendendo, né, e fazendo um estudo aprofundado há mais de 6 anos em quais são as dores e as dificuldades dessas pessoas no dia a dia, eu sei que elas têm dificuldade com coisas longas. Então, assim, normalmente os vídeos são muito pontuais, muito diretos, muito simples, uma linguagem simples, porque o meu cliente ideal, ele não vai ficar no YouTube aqui escutando uma palestra de 1-2 horas minha, porque ele tá aceleradão, pensando em 1000 coisas. Já viu? Uma das coisas que eu mais escuto no consultório é a pessoa, e aí eu entendo, né, porque eu conheço o público, a pessoa sentar e falar assim, gente, eu estou, às vezes no meu ambiente religioso, né, meu paciente ideal, ele fala muito isso, eu estou no meu ambiente religioso, é o melhor lugar que eu posso estar, eu gosto daquele lugar, eu me sinto bem em estar naquele lugar. Mas enquanto aquela pessoa que é o líder está lá falando alguma coisa, né, trazendo uma mensagem, uma ideia ali, simplificando aqui só para vocês entenderem, a pessoa fala, eu estou lá sentada e aquilo, minha mente já deu looping assim em 10 lugares, eu já fui em milhares de lugares e voltei e fico tentando disputar a minha atenção com os meus pensamentos e aquilo ali que está sendo dito naquele lugar, mesmo que eu goste. Mesmo que aquilo me traz conforto, mesmo que aquilo me traga paz. E aí, o que é o meu objetivo como psicólogo? Ajudar essa pessoa, né, a conectar, a controlar um pouco mais disso, enfim. Mas eu escuto isso e eu entendo que uma dor do meu paciente ideal é não conseguir se manter concentrado na mesma coisa por muito tempo. Porque naturalmente aquela coisa, né, quem atende a esse nicho sabe. Quando a gente senta essa pessoa no consultório e fala assim, respira. Se a gente ficar assim mais do que 5 minutos nisso, gente, ele já pensou na compra do supermercado que ele tem que fazer quando ele sai do seu consultório, na matrícula do menino da escola que ele vai resolver no outro dia, no final do ano que ele não sabe se viaja ou se ele fica em casa, ele já pensou em 1000 coisas. Por quê? Porque a mente dele está ali focada em todas essas coisas que estão ao redor. E se você está aqui comigo e prestou atenção em tudo isso que eu te disse, são as dores do meu paciente ideal. Eu conheço essas dores, sabe por quê? Porque eu tenho escuta ativa para ele. Toda vez que ele está dizendo ali, que ele está vendo, e logicamente, né, gente, isso não nasceu com os atendimentos especificadamente. Eu fui atendendo, aprendendo, estudando, participando de grupos de pessoas que falavam disso, entendendo, olhando um pouquinho para mim, né, porque eu sou um pouco do meu paciente ideal, eu tenho isso também.
E aí vem a grande ideia, a grande ideia. Sabe como é que você vai transformar os seus clientes, os seus fãs de Instagram, os seus seguidores de Instagram em futuros clientes do consultório? É se você entende as dores e as dificuldades deles e se promove a partir disso, através de um conteúdo que ajude essas pessoas. Então, a pergunta sempre vai ser, o que essa pessoa, que é o meu paciente ideal, precisa ouvir de mim, que sou psicóloga, falando, né? Seja através de um texto, seja através de um vídeo, algo que vai trazer para ele um mínimo de esperança, que vai dizer assim, poxa, tem jeito? Tem como resolver isso, porque ele está sem esperança, ele acha que não pode, ele acha que não dá. Então, se eu conheço a dor dele e me posiciono, mostrando para ele possíveis soluções simplificadas, óbvio, né? Nenhum texto, nenhuma live, nenhum vídeo, nada disso substitui o aprofundamento de um acompanhamento terapêutico. A gente tem que ter isso muito claro. Mas o seu conteúdo, ele precisa abrir uma janela de esperança para essa pessoa. Ele precisa dizer para essa pessoa de algum jeito, de uma maneira simplificada, que existe uma solução, que existe uma saída, que essa pessoa pode sim entrar no ambiente religioso dela lá e terminar, e assistir, e se conectar, e se beneficiar daquilo. Por quê? Porque ela tem um pouquinho mais de controle dessas sensações e desses pensamentos. Então, quando você começa a produzir isso de uma maneira sistemática, né? Muitos colegas, e eu falo isso assim, gente, acompanhando vocês, né? Hoje, dentro do Psiconegócio, a gente está indo para 700 alunos. Então, acompanhando vocês, acompanhando todo esse processo aqui, eu vejo o quanto a gente, muitas e muitas vezes, a gente quer ser imediatista. E a lei maior do marketing digital é dar antes de receber. Olha só, nesse momento aqui tem 63 pessoas acompanhando essa live e normalmente o alcance dela é 3, 5, 10 vezes maior quando a gente grava e disponibiliza esses vídeos depois. Obviamente, nesse momento aqui, eu não estou recebendo nada, nada. Mas eu vou criando com vocês aqui consistência, planejamento, foco, e a gente está trabalhando aqui. E em tempos, eu abro as inscrições para o VDC. Já perceberam isso? É a minha forma de rentabilizar com esse processo aqui. Agora, imagina você fazendo a mesma coisa com o seu cliente ideal. Só que, antes de dar, você não vai receber. Então, se você fica só fazendo frase motivacional, inspiracional, e pode até ter em algum momento dentro do seu calendário editorial, pode, não tem problema algum não. Mas se o seu foco de conteúdo não estiver ligado a ajudar essas pessoas de algum jeito, você está querendo receber antes de se doar. E o grande foco, né, o grande objetivo de um marketing inteligente é o contrário disso. Então você precisa entrar com consistência. Então você precisa ter, né, e é um desafio que eu sempre lanço para os alunos aqui, é pelo menos 10 postagens, 20 postagens, né, para quem está um pouquinho mais avançado, 10, 20 postagens de conteúdo denso, de um conteúdo baseado no estudo desse público-alvo minucioso, de você entender o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa sente, o que as pessoas ao redor falam para ela. Deixa eu só tirar um negócio aqui. Porque o que essa pessoa escuta no dia a dia, como essa pessoa escuta no dia a dia. Eu estava até falando com um aluno aqui na semana passada, né, fazendo uma consultoria, e eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui no seu Insta, pra gente acompanhar e ver como é que tava. Aí eu vi, ele tem conteúdos excelentes, né, e o foco dele é depressão, suicídio, coisas desse tipo. E ele tem um conteúdo até muito bom, assim, gostei da forma que ele escreve, ainda tá aí nesse movimento, né, e sair do texto para ir pro vídeo. Aí eu olhei e falei assim, caramba, mas eu só senti falta de uma coisa aqui, não tem você, não vi uma foto nenhuma sua aqui. Aí ele falou assim, nossa, engraçado, é verdade, não tem. Aí eu falei assim, vamos pensar no seu público? O seu público é uma pessoa carente, né? Uma pessoa que normalmente é extremamente julgada. Quem é que não julga, gente? Tá aí a campanha Setembro Amarelo trabalhando um pouquinho disso, né? Quem é que não julga? Pessoa que pensa em se matar, pessoa que tá triste, né? O que essa pessoa escuta na realidade da vida dela, lá no dia a dia, do marido, do filho, da esposa, dos amigos, né? Que essa pessoa, que ela é preguiçosa, que é mentira, que ninguém tá aí, que ninguém, será? Aí eu fui trazendo isso pra ele, assim, eu falei, olha, vamos pensar, se essa pessoa, ela tá assim, o que ela mais precisa de um psicólogo? O que ela mais precisa de um profissional? Aí ele falou assim, Rosane, é verdade, né? Ela precisa de conexão, ela precisa de confiança. Eu falei assim, ela vai confiar em alguém que ela não sabe nem quem é? Então, imagina o seguinte, se tiver sua voz, e aí eu até brinquei com ele, né? Sua voz inicial pode ser sua foto, não tem problema não.
inicial, eu sempre falo, né, gente? Começa por onde você tem mais facilidade. Eu comecei, né? Quem tem essa foto até no Instagram aí, eu comecei sentada na cômoda da minha filha, gravando aula, né? Gravando vídeo para uma webcam. Então, assim, começa por onde você tem condições, pelo jeito que é mais fácil pra você. Aí eu falei pra ele, imagina o seguinte, então começa pela sua foto, porque essa pessoa ela vai te ver, ela vai ver que você tem identidade, que você é uma pessoa, e essa conexão, ela começa aqui, e naturalmente isso vai criando um relacionamento, e ela vai entendendo que ela pode confiar em você. Faz sentido? Ele, nossa, faz todo sentido, porque é isso que eu escuto. Né, que as pessoas têm dificuldade em confiar, porque normalmente esse público ele não é ouvido, né, até pela questão da dor e da dificuldade dele. Então, quer produzir, quer ter sucesso fazendo Instagram, Facebook, YouTube ou qualquer coisa assim, estude o seu público, entenda, como eu estava falando, né? O meu público de ansiedade, se eu ficar falando coisas assim, 1, 2, 3 horas, gente, eles não vão me ouvir, ou vão aproveitar 5% do que eu estou dizendo. Então, normalmente, os vídeos que eu já gravei com essa temática, eles são pequenininhos, curtos, direto ao ponto, não só simplificado, uma ideia assim, faça isso ou aquilo, mas criando um contexto, criando uma história, criando ali uma conexão com essas pessoas, mas entregando algo para elas que faça assim, sentido para gerar esse primeiro movimento de reflexão. Mas eu só posso pensar nisso, e às vezes não. E olha quanto é interessante isso, né? Para vocês eu já posso fazer coisas maiores, eu já posso fazer uma live de meia hora, eu posso fazer uma live de 1 hora, né? A grande maioria das nossas lives aqui tem 1 hora. Mas por quê? Porque que eu tô falando de um assunto diferente, para um público diferente, mas eu só consigo pensar nisso porque eu conheço. E sem conhecer a gente não faz. Alguém até acabou de perguntar aí, né? Passou aqui. Rosane, mas eu ainda não tenho tão clara essa persona. Então, de verdade, com muito coração, não publica. Ou evita chegar nessa parte, porque isso às vezes vai te dar muito mais trabalho, tá? Então pode ser que o seu maior desafio, quem perguntou aqui, passou rapidinho, eu não vi o nome da pessoa, mas pode ser que o seu maior desafio seja agora sentar, pensar em quem você quer se comunicar, com quem você de fato quer falar no seu Instagram, quem é que vai entrar no seu Instagram e vai falar assim, poxa vida, isso foi feito pra mim. Alguns de vocês colocaram aqui agora, ó, falando assim, nossa, a live tá fazendo sentido. Por quê? Porque é a sua dor, é a sua dificuldade. Não é isso? Provavelmente tem muita gente que tá aqui agora falando assim, nossa, eu tenho que publicar essa semana, o que eu vou publicar? O que eu vou produzir? O que eu vou colocar nesse Instagram? Ah, estão falando aí que eu preciso me posicionar, que eu preciso fazer, que eu preciso me mostrar. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então, o que a gente precisa é estudar o que essa pessoa tem. Fazer perguntas. Gente, o Instagram oferece tantos recursos legais. Então, abre aquela caixinha de pergunta. Aí vem assim, Rosane, abri uma vez, ninguém me respondeu. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo, é consistência. Aí eu tava até falando disso, mudei um pouquinho o foco, né? Então, às vezes a gente é muito imediatista, a gente quer receber logo, a gente quer fazer logo, a gente quer fazer uma vez e, nossa, bombou. Não, gente, a gente precisa de consistência, a gente precisa de foco, a gente precisa de repetição. Lógico, a gente tem que melhorar continuamente o nosso processo, mas não é da primeira vez. As primeiras lives que eu fazia, dava 1, 2, 5 pessoas. Quando eu olhava 1, 2, 3, 4, 5 ali, tipo, 1 era uma amiga, 2 eram ex-paciente, entendeu? Cada um era uma pessoa. Imagina se eu tivesse desistido. Imagina se eu tivesse desistido porque os meus primeiros vídeos não tinham alcance nenhum. 50 visualizações, 30. Hoje eu tenho vídeo com 50 mil, com 30 mil. Então, assim, e eu não estou dizendo que esse número está dizendo para mim que eu tenho resultados estratosféricos, né, acima de tudo. Não, eu estou dizendo que foco e consistência, e você jamais pensar, né, em desistir, mas simplesmente de ir melhorando o seu caminho ao longo do tempo, é isso que vai fazer com que você permaneça no mercado cada vez mais competitivo. Então, quer sim transformar clientes, né, transformar fãs em clientes, dê para essas pessoas antes de querer receber. Pensa que essas pessoas, elas estão aqui acompanhando você, pensa que elas estão criando conexão contigo antes de pensar no agendamento. Pensa que de algum jeito é a sua forma de se conectar com elas, sem uma urgência, sem uma necessidade de ser amanhã, mas olhando para o caminho, né? Eu falo muito isso, assim, e é uma coisa que eu trago para mim, tá? Porque eu sou uma pessoa de resultado, então eu tenho que ficar aqui, ó. E, gente, é lindo, né? Porque a gente ensina e aprende o tempo inteiro. Isso é lindo, de verdade mesmo.
E eu penso, e eu lembro muito disso, assim, no começo eu tinha uma urgência muito grande, eu ficava, nossa, meu Deus, essa agenda precisa estar lotada amanhã, eu preciso resolver, esse negócio precisa dar certo. E quando eu tirei um pouco mais desse lugar, né, de pensar simplesmente no resultado pelo resultado, do resultado pelo resultado, e sentir um pouco mais de prazer em fazer o que precisa ser feito, em me adaptar àquilo que eu preciso fazer, em buscar melhorar aquilo que eu preciso fazer, em buscar entender que é quase uma rotina assim de um arroz com feijão, sabe assim? De diariamente plantando sementes. E aí, quando tudo isso começou a borbulhar e a acontecer, e assim, foi lindo, né? Tipo, 2014, 2015, chegarem pacientes de coisas que eu tinha feito lá no começo, e eu falar, gente, funcionou, olha que lindo! Né? Assim, de pensar assim, poxa, mas tá, tudo bem, foram coisas que eu fiz antes, mas agora elas estão aqui fazendo sentido. E de verdade, a postagem que você fizer hoje pode até ser que, nossa, uau, vai acontecer uma coisa, você vai ser um dado fora da curva, né? Você vai ter um resultado fora da curva, mas provavelmente não é isso que vai acontecer com a grande maioria. A grande maioria vai semear, e aí de verdade, tá? Você precisa sentir prazer em semear, então você precisa sentir prazer em ajudar de verdade, tá? Porque é isso que a pessoa vai sentir. Ela vai sentir que você se conecta com ela como um outro ser humano. Uma pergunta que muita gente faz aqui, Rosane, eu devo me colocar como pessoa física, né? A psicóloga ou psicólogo, ou criar uma conta com um nome, coisa assim. Aí eu até falo, né? Depende muito do seu planejamento. Se é amanhã, daqui a um ano, você quer 2 anos, quer ser clínica multidisciplinar ou clínica de psicologia, uma clínica com outros profissionais, pode até fazer sentido você ser a instituição. Mas normalmente a maior conexão de um ser humano é com outro ser humano. Então, e principalmente, né, de verdade, entendendo aí nosso público na maioria tem medo. Então, se ele entende que do outro lado tem um ser humano de verdade, que erra, né? Eu falo bastante isso assim também. Ontem até nessa reunião aí com as alunas, eu falei, gente, no começo eu era escrava de gravar os meus conteúdos porque eu não me permitia errar. Se eu falasse uma palavra errada, meu Deus, era o fim do mundo. Eu ia começar a gravar o vídeo de novo, aí eu não gravava, e aí virava aquela coisa, eu brigava com todo mundo que estava perto, e aí eu falava, nossa, esse treino vai pra frente. Hoje não, né? Hoje eu erro com certo. Hoje eu falo uma coisa, eu falo, nossa, errei. Mas criei o quê? Né? Leveza. E essa leveza ela veio pelo principal ponto. É a ideia da consistência. E isso sim é que vai fazer conexão com outras pessoas. Então, quer transformar fãs em clientes? Dê antes de receber. Quer transformar fãs em clientes de agendamento? Conheça a dor dessa pessoa de verdade. Rosane, são os princípios teóricos lá do DSM? São os critérios diagnósticos do DSM? Não necessariamente, mas também pode ser, né? Mas crie uma conexão com aquilo que a pessoa está falando. O que essa pessoa vive no dia a dia? O que o seu paciente ideal está fazendo agora? As meninas aí que são de carreira, né? Tem várias alunas que são de carreira e eu acho lindo o trabalho delas. Essa pessoa que você vai atender, que não tem confiança nela mesma, que está em dificuldade em relação ao trabalho, hoje, segunda-feira, provavelmente está aí sofrendo. Provavelmente está aí, ai, nossa, e o que eu faço da vida? Imagina se o seu conteúdo fala de algo que é específico para essa pessoa que amanheceu hoje, segunda-feira, desanimada, descrente, com essa sensação, né? Tá caminhando para o final do mês, não bateu meta, não teve resultado, tá aí com medo de ser demitido, trabalha em algo que não faz sentido para ela, odeia o que faz, sofre toda segunda-feira de manhã, sonhando com a ideia de que sexta-feira chegue logo para essa pessoa, no mínimo, respirar. Quem é de carreira precisa entender esse movimento, precisa saber onde é que entra a saúde emocional de alguém que vive um estresse, uma pressão, um esgotamento, todo focado nisso. Então, por isso que quer sim se posicionar de forma inteligente, né? Por isso que eu falo muito da divulgação inteligente. Conheça as dificuldades do seu público, conheça o que faz essa pessoa não dormir à noite, uma coisa que eu falo muito para os alunos, né? O que o seu paciente ideal, ele dormiu ontem, e ele rolou na cama, ó, para um lado, para o outro, para o lado, para o outro. E ele ficou, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu penso, eu não sei o que eu sinto. O que ficou ali na mente dessa pessoa?
O que atrapalhou essa pessoa dormir? Como é que essa pessoa acordou? Como é que essa pessoa passou essa última noite agora? Porque o que tirou o sono dela, o que fez com que haja esse sofrimento. Outra coisa, né, assim, a gente tem nicho aqui, tem aluno em todos os nichos. A pessoa que é de relacionamento afetivo, que trabalha, né, o psicólogo que quer trabalhar relacionamento amoroso, relacionamento afetivo. Como é que essa pessoa chega em casa? Como é que essa pessoa sai do trabalho nesse movimento de ter que ir para casa? O que ela sente quando dá 6 horas da tarde, ela sente que ela precisa ir embora e vai encontrar aquele marido, que vai encontrar a esposa, que vai encontrar essa pessoa em casa? Como é que essa pessoa se sente? Porque quanto mais você entra, né, e se aproxima com essa rotina, com essa prática, mais o seu conteúdo é rico, sabe? Mais o seu conteúdo encanta essas pessoas. Não só porque você é um profissional técnico, mas sim porque você é humano e entende o que essa pessoa passa. Gente, eu poderia listar aqui tantas e tantas e tantas e tantas vezes que eu já escutei de pacientes que chegaram para mim no consultório falando assim, eu comecei a acompanhar, eu sou mais de vídeo, né, do que texto, então por isso que o meu YouTube tem muito mais do que o Instagram, por exemplo, né, porque o Instagram teve esse primeiro movimento que era só as fotos ali, as postagens, depois que foi, né, para os vídeos, depois que foi para a live, depois que foi para os stories, então tem todo o movimento, então o meu processo mais antigo é o YouTube, e eu lembro muito de gente falando assim, caramba, eu comecei a escutar esses vídeos seus e eu olhei e falei assim, gente, tem uma pessoa que sabe mais de mim do que eu. Eu ouvi tanto isso, eu já ouvi tanto isso, da pessoa olhar e falar assim, eu tinha que vir aqui. E essa pessoa fazer um esforço financeiro, de tempo, né? Eu tenho pacientes aqui, antes aí de todo esse processo do digital, né? Porque eu tô no mercado tem muitos anos, então, de pacientes viajarem 200 quilômetros, gente, 200 quilômetros para vir aqui fazer sessão comigo. Por quê? Porque elas começaram a ouvir, começaram a ver, começaram a entender e olhar e falar assim, nossa, essa psicóloga aí, ela entende o que eu sinto, ela entende o que eu passo. E não necessariamente, ó, por causa de um conteúdo técnico, sim, de um conteúdo prático, de falar coisas que têm a ver com a prática dessa pessoa. Então estude o que essa pessoa vive, estude o que essa pessoa pensa. Um público muito forte pra mim, né? Alguém tá perguntando aí sobre a questão de... Eu vou responder depois, tá? As perguntas de vocês, podem ir mandando aí. Vou dar uma olhada, eu sempre dou uma olhadinha aí no final pra responder, mas eu gosto mais de ansiedade ligada à performance, tá? Não a ideia do transtorno em si, de tag, fobia, coisas assim. Eu gosto de um nível antes disso, né? De ajudar essa pessoa a trabalhar as emoções para que ela não chegue nisso. É mais o foco do que eu faço. Então, por exemplo, um público fortíssimo para mim aqui é o pessoal de concurso e de vestibular, né? E isso é tão sério que eu tava numa questão familiar aí sábado, num casamento de um sobrinho. Aí veio uma outra sobrinha conversar comigo e essa sobrinha vai fazer vestibular, vai fazer ENEM agora. E ela tá com todo o processo clássico, né? E aí a gente começou a conversar, normalmente eu evito, assim, de falar de trabalho em reuniões familiares, até porque tem todas aquelas piadinhas, aquelas coisas, eu já passei dessa fase, né? Então normalmente eu não fico assim, levantando bandeira em coisas que são familiares, não. Muito pelo contrário, eu sempre evito. Mas eu vi o sofrimento dela, assim, tava tão na cara, né? Tá aí caminhando e tudo, e é um dos públicos que eu mais atendo. Aí ela começou a contar umas histórias, assim, das situações dela e tudo, aí eu falei assim, olha... isso tem a ver com isso tem a ver com aquilo, mas vamos pensar um pouquinho sobre isso, falando algumas coisas. Em 3 minutos ela falou assim, tia, você atende vestibulando, né? E ela nem sabia. Aí eu peguei e falei assim, eu atendo. Aí eu brinquei com ela, falei assim, a titia tá ficando velha, porque os meus vestibulandos agora, eles já estão na fase das residências da vida, né? Eles já voltam para fazer o trabalho, né? O acompanhamento, porque eles já estão na residência. Aí a titia olha assim e fala, tô ficando velha, né? Então assim, gente que os primeiros atendimentos foi há 8 anos atrás, 7 anos atrás, até mais, uns 9 anos atrás. Mas assim, tem toda uma pegada, né? Tem toda uma rotina. Então eu conheço a dor do público que vai fazer prova. Eu conheço o peso que vem para esse jovem, tá? E aí tem um monte entrando aí agora, que fica o tempo inteiro pensando o seguinte, se eu não passar nessa prova, se eu não for bem nesse ENEM,
que vai ser. Uma das maiores angústias desse vestibulando, né, de quem está aí hoje trabalhando com isso, é a hipótese de... E eles chegam num tempo, gente, e aí tem que conhecer o público, né? Eles chegam num tempo que eles precisam fazer matrícula do cursinho pré-vestibular antes de fazer a prova. Porque depende aí de cada vestibular, de cada tempo, e cada universidade tem um ritmo, tem um jeito de fazer. E aí eles ficam naquela, eu faço de novo, porque fazer a matrícula no cursinho para o outro semestre significa ficar mais um semestre estudando, fazendo pré-vestibular. Isso é uma dor gigantesca para eles, sem saber o que vai ser o futuro, como que vai ser. Eu faço prova? Não faço. Eu planejo férias? Não planejo. Isso tá aqui, ó, e isso dói a alma deles. E naturalmente isso vai lá interferir na qualidade daquela prova que eles vão fazer. Então a gente só consegue fazer isso, a gente só consegue entender isso quando a gente estuda a demanda do público, quando a gente olha para essas pessoas com muito amor, mas entendendo o que passa na mente e no coração deles, entendendo o que passa ao redor deles, né? O que esse adolescente escuta? Porque de um lado tem famílias que ficam, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, você não pode fazer nada, você tem que estudar. Tem famílias que não, já é o contrário, meu Deus, esse menino vai ficar maluca, essa menina vai ficar maluca, ela só fica dentro do quarto, ela estuda o dia inteiro, ela não participa mais do almoço da avó do domingo, ela não participa mais da festa do tio do sábado. E aí tem pressão, e independente de que jeito, essa pessoa está bombardeada de pressões aqui, fora a pressão dela mesma, em relação a pensar no futuro dela. E eu só consigo entender isso porque eu mergulho dentro da dor deles e entendo isso na prática e mais, busco encaixar o meu trabalho dentro dessa ideia, dentro de pensar que como é que eu me posiciono, o que eu falo, o que eu acesso, chama a atenção desse adolescente ou chama a atenção desse jovem para que ele abra para ele uma janela de esperança. Do mesmo jeito, né, um outro público muito forte para mim é quem faz concurso. E normalmente quem faz concurso, gente, não passa no primeiro ano, né? Eu tenho uma pessoa que eu acompanho mesmo que ela já está no 5º ano. E é uma pessoa formada, que teria que naturalmente estar vivendo a carreira e não, ela fica o dia inteiro estudando. E essa de ficar só estudando gera o quê? Um monte de pensamentos, um monte de sensações, um monte de preconceito, um monte de julgamento. Então, se eu me posiciono falando disso, naturalmente, ó, chama a atenção dessa pessoa e trago para ela uma janela de esperança. E eu poderia dar aqui, ó, centenas de exemplos para vocês de como é a oportunidade, né, da oportunidade que se tem de, antes de querer simplesmente receber, antes de querer receber o direct de alguém perguntando sobre atendimento, o movimento que você precisa fazer é dar, doar-se. Mas você só se doa, e só se doa com qualidade, se você conhecer a dor, se você conhecer o que tira o sono dessa pessoa. Guarda isso, tá? O que tirou o sono do seu paciente ideal, do seu público-alvo durante essa última noite. Como é que essa pessoa amanheceu hoje de manhã? O que essa pessoa pensou hoje, tá? O que essa pessoa pensou dela mesma, da vida, das situações, o que ela sentiu, o que ela pensou. E se você conecta o seu conteúdo a isso, é inevitável que você vai ter resultado. É óbvio que você vai ter resultado. De novo, não significa que seja da noite para o dia, mas se você, de uma maneira consistente, né, resumindo aí a nossa live de hoje, consistente, tirar um pouco o olho dessa obrigatoriedade do resultado, mas ir trabalhando gradativamente, fazendo a sua parte e entendendo que é uma semeadura, você está plantando e essa colheita vai vir, ok, maravilha, tenha consciência disso. Tanto é que, né, a gente ensina dentro do VDC todo um calendário de publicações e dentro desse calendário de publicações tem em algum momento aqui um conteúdo, né, que seja em live, seja em texto, seja em vídeo. Eu sempre falo, faz aquilo que você achar que é possível para você, desde que faça. A nossa lei aqui é desde que você faça. Você tem sim um conteúdo que você chama essas pessoas, né, falando como se fosse um argumento maior, de uma venda um pouquinho mais direta, mas falando de uma maneira mais precisa de como funciona o atendimento, como é a consulta. Mas isso só acontece ou só funciona se você tiver doado, se você tiver dado antes de receber. Porque não adianta ficar lá, agenda agora, minha consulta é XYZ, funciona XYZ, sendo que você nem plantou na pessoa que te segue a ideia de que existe um serviço, de que você é especialista naquilo. E aí, quando eu falo especialista, eu não estou falando especialista de pós-graduação, eu estou falando especialista de alguém que conhece, de alguém que entende, de alguém que foca. Por exemplo, até onde eu sei, não existe nenhuma especialização que seja específica, né? Assim, só isso
que fala sobre essa questão de ansiedade. Até onde eu sei, não tem. Mas existem o quê? Outros estudos, outras bases, e na grande maioria dos cursos focados em psicopatologia, coisa assim, acaba entrando, né? Técnicas terapêuticas também entra nessa questão, e eu fui apropriando disso. E mais ainda, né? Eu falo que a minha maior escola são os atendimentos e os grupos. É escutar o que as pessoas falam. Então, se o seu grupo, né? Se aquilo que você quer estudar, se aquilo que tem a ver contigo, tem a ver com o seu nicho, você ouve as pessoas perto, eu falo, né? Olha para as suas amigas. O que as suas amigas? São pessoas normais. Fala, se você quer trabalhar com nicho de mães, e você é mãe, e normalmente a gente que tem filho pequeno tem ali convivência com pessoas, né, que tem filhos pequenos também, que isso acaba facilitando, enfim. Então, escuta o que os seus colegas estão dizendo, as suas amigas estão dizendo. Escuta, só escuta. O que essas mulheres falam? Ah, Rosane, então minha questão é nicho de mulher e carreira. O que a mulher de hoje fala em relação à carreira? Então, assim, gente, sempre, tá? Escuta ativa, ouvindo, entendendo, mas entendendo a prática. A prática. A gente precisa entender uma teoria, a técnica, como um instrumento de trabalho dentro do consultório. Ok, mas fora disso, fora desse movimento ali dentro do consultório, o nosso grande objetivo é conectar com a realidade dessas pessoas, com a prática das pessoas, com aquilo que elas estão vivendo no dia a dia. Porque é assim que a gente torna de verdade o nosso conteúdo útil. E se você for útil na vida de alguém, se essa pessoa começar a te acompanhar, se ela começar a te seguir, ela vai sentir um desejo cada vez maior de estar mais perto de você. E esse mais perto, no nosso trabalho terapêutico, no nosso trabalho clínico, é o atendimento. E às vezes pode ser que você nem comece pelo atendimento em si. Você pode entrar com grupos, né? A gente fala bastante aí da ideia de grupos de desafio, grupo terapêutico, curso online, você pode fazer isso também. A janela de oportunidade ela é gigantesca, mas ela parte sempre do mesmo princípio. Público-alvo, conhecimento desse público, você se posicionando para esse público, tornando uma referência, né? O seu trabalho se tornando uma grande referência para esse público e fazendo crescer. Ufa! Realmente isso, assim, eu acho que eu tô olhando aqui para responder as dúvidas, tá? O principal é a gente pensar assim, né? Em desenvolvimento focado em prática, direto ao ponto, né? Acho que isso tudo faz diferença demais. Então a gente precisa, sim, entender, conhecer, fazer, melhorar, mas principalmente praticar, tá? Então, assim, o que ficou dessa live hoje aqui, para quem entrou? Entraram mais de 80 pessoas aqui, né? Então, para quem esteve aqui, está aqui comigo, o que você vai fazer de prática disso que eu te ensinei agora? Vai mudar aí o seu conteúdo? Vai entender a dor de verdade da pessoa que te segue? Vai saber quem é a pessoa que você quer que te siga? Parabéns se você tomar uma decisão assim, porque daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano, você vai agradecer demais. Vai falar, nossa, mas que bom que eu fiz isso. Tá? Ionara, você faz o que ama fazer. Gente, é verdade, viu? Eu amo atender, eu amo falar com essas pessoas, eu amo agir, né? E quando eu vejo um aluno desse que passou no vestibular, eu gosto disso, sabe? De sentir o resultado disso, eu acho maravilhoso. E do mesmo jeito aqui, né? Aqui eu também sinto um prazer muito grande. A hora que alguém chega pra mim e fala assim, nossa, eu mudei a minha forma de pensar a carreira. Nossa, eu consegui olhar para as coisas de uma maneira diferente. Nossa, eu consegui cobrar o valor que eu acho que é justo pelo meu trabalho. Nossa, entrar no 3, 4, semana passada mesmo. Sexta-feira, né? Eu falei, gente, foi presentão de sexta. Eu fiz uma sessão de consultoria com uma aluna aqui, da turma 4 do VDC. E aí ela me contando, ela era teoricamente recém-formada. Em 2018, ela não atendeu ninguém, né? Com consultório, tentando. Olha essa história. 2018 ela não tinha feito nada. Formou e começou ali o consultório naquela ideia de vamos começar, nenhum paciente, nada, zero. Aí ela voltou 2019 aqui, naquele sofrimento, naquela coisa. Aí ela entrou no VDC em maio. Em maio ela tinha 1 paciente quando ela entrou. E eu fiz sessão com ela sexta-feira, setembro. Então vamos contar junto aqui, ó. Maio ela tinha 1. Aí agora tem junho, julho, agosto, setembro. 4 meses, ela me contou ontem, ela tá com 8. Ela me contou sexta, né? 8. Aí eu veio no uau, de recém-formada, de 0 em 2018, para 8 pacientes em 4 meses. É possível, mas respeitando o quê? O mesmo princípio, né? E ela foi linda, assim, porque o que mais fez sentido para ela foi parceria.
É lindo isso. Então eu falo, o digital é importante? Lógico que é, tô aqui para defender de uma maneira muito intensa, mas também não é, né? A lei do VDC nunca dependa de uma única fonte de divulgação. Encontre para você o que faz mais sentido, o que gera para você que tá aí o melhor resultado. E o dela foi parceria. Eu falei, gente, olha que coisa linda. Lógico, tá fazendo digital também, tá gravando os primeiros vídeos, com frio na barriga, todo mundo sente, gente, isso é natural, eu sim, todo mundo sente. Mas tá rompendo por algum ponto, né? E eu acho muito legal isso, de verdade. Ilana, quando você ainda não tem uma persona, qual é o conteúdo? Ilana, é descobrir quem é a persona, tá? Não tem como. Assim, você pode até continuar fazendo, de verdade, mas o resultado maior vai ser o específico. É você entender para quem você quer falar. Porque não tem como você ter um conteúdo de qualidade sendo ele para todo mundo. Ninguém conecta com tudo. Principalmente, gente, isso aqui, ó, quando a gente faz isso no presencial, até é um pouquinho mais fácil, mas no online não adianta. Se a pessoa não conectar com aquilo que você está dizendo, baseado naquilo que é a demanda dela, ela vai te pular, ela vai ver outra coisa, ela vai para o WhatsApp, ela vai para o Facebook. Lembra, né? Tem um colega meu de marketing digital que ele fala muito isso, assim. A rede social é um shopping, então a pessoa tem estímulo demais, ela vai para onde ela quer e ela é livre, tá? Ela não tem que ficar ali. Às vezes numa palestra presencial, a pessoa fica até com vergonha de querer sair, né? E ela tende a ficar lá na palestra, mesmo não prestando muita atenção, mas ela vai ficar lá uns 40 minutos, uma hora de uma palestra, porque ela tá com vergonha. No digital, não, gente. Ela faz assim, ó, tuf, pulou você, entendeu? Natural. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Elissandra, Rosane, quando o post tem uma boa visualização, vale a pena republicar para ter mais alcance? Sim, tá, Elissandra, de verdade. E se você já sentiu, uma dica, tá? E eu acho que você é VDC. Se você sentiu que teve uma boa visualização no orgânico, por favor, investe dinheiro, 5 reais, 10 reais, 20 reais, tira o dinheiro aí do lanchinho da semana e faz a publicação com alcance baseado no princípio lá do anúncio patrocinado, porque você consegue criar um alcance maior, trazendo mais pessoas focadas naquela dor. Você oxigena o seu processo e cria uma massa maior. E aí a gente vai na ideia do efeito bola de neve, né? Começa pequenininho, vai aumentando, aumentando. Então, se você sentiu, vale republicar, mas principalmente até, tá? De verdade, é pensar em alcance. E esse alcance mais fácil, com o público direcionado, vem com a estratégia lá do anúncio patrocinado, que está lá dentro do VDC também. Mas eu acho muito importante, tá? Andréia, aluna também. Gente, vocês estão todas por aqui. Marília, que bom, fico feliz demais. Eu estava muito preocupada e com dúvida para fazer as minhas postagens no Instagram, mas hoje você acendeu uma luz que estava apagada na minha cabeça. Que linda! Vou focar no que faz sentido para mim. Exatamente, tá? Olha para você, sente facilidade em falar sobre algo? Começa por isso, tá? Um exemplo que eu sempre falo assim, ó, são 10h20 da manhã. Se meio-dia uma TV me ligar aqui e falar assim, Rosane, 1h da tarde a gente vai fazer uma entrevista ao vivo com você, falando sobre ansiedade no vestibular. Cara, tô lá, topo demais. Porque eu sei que isso vai ser bom pra mim, eu sei que eu tenho facilidade em falar, eu sei que essa construção tá todinha aqui. Mas digamos que seja o mesmo exemplo, são 10h20 e a pessoa liga pra mim e fala assim, olha, 1h da tarde eu quero uma entrevista de um psicólogo falando sobre a relação dos pais com filhos adolescentes. Eu não vou. Por quê? Porque não é isso que eu estudo, não é isso que eu tô focado. Eu poderia até ter uma ideia sobre isso, até que sim, mas é uma ideia vaga. Eu não vou me expor numa coisa que eu não tenho segurança. Entendeu? Então, e aí a gente tem que ter esse discernimento. Então começa por aquilo que você tem facilidade, por aquilo que te toca, por aquilo que facilita para você e que você tem uma habilidade maior. Com certeza vai ser mais leve, vai fluir. Escuta isso que eu tô dizendo, gente. Vai fluir. Mas essa é uma escolha que a gente precisa fazer. E a gente fica muitas vezes, né, com essa ideia de, será que eu vou escolher o nisso? Será que eu não vou? Escolhe por aquilo que seu coração te direcionar e coloca energia nisso. Certeza eu não tinha em 2013, quando eu fiz essa decisão. Muito menos que isso caberia para uma realidade de psicologia. Isso era natural no marketing em geral, mas não tão natural para uma ideia de consultório, de psicologia de consultório, tá? Não, mas eu entendi que era importante. E de verdade foi a melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida. Não só profissional, mas na minha vida pessoal também. Porque a consequência que eu tenho, né, natural disso, através hoje de tudo que acontece na minha vida e na minha carreira, é linda, é gigantesca. Meus filhos sabem que eu trabalho com isso. Meu filho
Esses dias ele tava, né? Eu acho que eu contei em alguma live aí, ou stories, não sei. Eu tô peregrinando, até agora eu dei um exemplo aqui, eu falei, a gente fala daquilo que o nosso coração tá cheio mesmo, né? Eu tô peregrinando aqui na transição dele de escola. Então ele tá saindo de uma escola pequenininha, básica ali, que vai até o 5º ano, toda aconchegante, que chama de tia ainda, né? Pra uma escola grandona, pra uma escola de 6º a 3º ano. Então eu tô naquela e sofro, né? Aí a gente estava visitando algumas possibilidades, levei ele para conhecer também. Aí ele brincou assim, falou assim, nossa mãe, isso aqui dá até ansiedade, né? É isso que você faz, não é? Aí eu pensei, meu filho, a mamãe ajuda as pessoas a controlar a ansiedade. Aí ainda briguei, vamos marcar uma sessão? Ele ficou olhando assim, tipo, olha a ideia da minha mãe, né? Mas até meu filho de 10 anos sabe que é isso que eu faço. Então, é natural, porque ele escuta. Então é muito claro isso, é muito fluido isso, e é leve, né? Então, acho que tem que trazer isso pra gente aqui. Mas vamos lá. Silvia, eu publiquei o teste que você passou no curso no meu Instagram, no meu Face, eu tive 7 respostas, devo? Silvia, só um cuidado aqui para não ser chato, tá? O foco da pesquisa, e se você tiver alguma dúvida mais específica, coloca lá na plataforma, o foco da pesquisa é você pedir uma ajuda para as pessoas. Então, assim, se você quiser, espera 1 ou 2 semanas e pode repostar de novo, pode ser que seja bom, mas cuidado para não ser chato, né? É uma gentileza que essa pessoa está fazendo em te responder, porque o dado maior é seu, né? Você que tem que estar aí trabalhando, estudando para conhecer um pouquinho mais sobre a questão das dores. Como agir como clínica? Cida, você agora tem que pensar assim, se você quer ser clínica, empresa, então o seu perfil ele é mais institucional, é um pouquinho mais trabalhoso, porque aí você tem que pensar o seguinte, quais são então, a partir daí, os tipos de público que você quer trazer para essa clínica, porque se ela é multidisciplinar, você vai ter serviços diferentes, aí você tem que desenhar isso, né? Montar um plano de negócio baseado então em vários tipos de serviços, né? Quais são os tipos de serviços focados que a clínica vai oferecer, quais são os tipos de dores dessas pessoas que vão buscar esse tipo de serviço, aí tem que ter toda uma logística para isso acontecer, ok? Brunella, ontem postei à noite sobre segunda-feira e achei o retorno bacana, porque é a dor de um número gigantesco de pessoas, tá? Se você conseguir entrar nisso e fizer sentido para você, vale a pena. Rosane, então todo mundo vai trabalhar com carreira, porque é um nicho que é muito promissor? Não, tá? Porque se não fizer sentido para você, não faz. Mas se for, gente, existem 3 grandes nichos. Grandes no sentido de que é uma dor que acomete muitas e muitas pessoas. Saúde, né? Então tudo que for linkado à saúde em diversos níveis. E aqui a gente poderia trabalhar até nessa ideia de como as emoções afetam a saúde física, quais são as doenças físicas que têm uma correlação muito grande com as questões emocionais, peso, emagrecimento, tudo que envolve saúde. Gigante, tem muita dor nisso, né? É algo que acomete muita gente. Outro grande nicho, grande aqui no sentido de quantidade de pessoas, tá? Que tem essa dificuldade. Relacionamento. Todos os tipos de relacionamento. Relacionamento afetivo, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamento interpessoal, relacionamento no trabalho. Tudo tem muita ligação com isso aqui. E o terceiro grande nicho aqui é carreira, né? Então, tudo que envolve carreira, tudo que envolve o mundo do trabalho, tudo que envolve finanças, dívidas, tudo, né? Então, carreira, que envolve esse mundo do trabalho, relacionamento, que envolve o estar com o outro, e a saúde, né, que tem a ver com a pessoa. São os 3 grandes nichos, os maiores, assim. Aí, muitas outras coisas estão dentro deles aqui. Mas aí precisa entender quem é o público para isso, tá? Ai, Jô, que linda! Olhei seus primeiros vídeos no YouTube e amei. Você olhou assim e falou assim, nossa, é a mesma? Gente, assim, é aquilo, né? É diferente demais. Mas por quê? Porque é treino, né? Mas é isso. A ideia, a gente precisa pensar o seguinte, né? Um parâmetro para mim muito forte é olhar para o próprio Jornal Nacional, né? Antes o Jornal Nacional era aquela coisa formalzona, aquela coisa assim. Hoje não, o povo no Jornal Nacional levanta, gente. Fala e eles riem de alguma coisa. Quem tem mais de 30 anos aí, como eu, né? Assim, vai lembrar, meu pai tem essa ideia, assim, a vida inteira, né? O horário do Jornal Nacional era quase sagrado em casa, então eu lembro disso desde criança. Aquela coisa formal, reta, certinha, assim. Hoje não, hoje tem uma pegada leve, hoje eles riem, hoje eles falam alguma coisa, eles consertam. Mas por quê? Porque é pra mostrar que é gente, né? E gente, Jô, erra. E a gente precisa aceitar isso, tá? Isso aí. Cássia, quando você fala em saúde emocional, o conteúdo está ligado à inteligência emocional, não necessariamente, né? Essa pegada da inteligência emocional está muito aí em voga para essa ideia do coaching, né? Quando eu falo de saúde emocional, por exemplo, ansiedade está dentro de saúde emocional, esgotamento,
depressão, né? Lógico, está dentro de ansiedade, dentro de saúde emocional. Os transtornos, de uma maneira geral, tudo está dentro de saúde emocional. Para mim, de verdade, saúde emocional é o foco do trabalho de qualquer psicólogo. Mas a gente precisa entender a realidade disso na prática, tá? A ideia da inteligência emocional é enfrentamento, é saber lidar com as coisas. É um nome que tá aí na modinha, mas porque tem muito coach usando isso, né? Então eu tô falando mais do aspecto da saúde mesmo, da qualidade das emoções e como isso interfere na vida, ok? Eliane, ótima live, parabéns. Gente, tá fazendo sentido para vocês, que lindo, fico feliz. Catarina, obrigada por compartilhar esse conteúdo, as dicas são ótimas. A Sara, quero direcionar para mulheres, então aprenda, estude a dor da mulher que você quer, porque mulheres em geral têm 1000 dores, né? Quanto mais específico, melhor. Muito bom. Gente, a Denise também tinha colocado aqui, né? Que tava revisando o avatar dela. Gente, eu fico muito feliz, de verdade, assim, em ver a oportunidade de crescimento aqui, ó. A Denise, estou estudando meu avatar novamente. Antes da live, estava pensando nas dores dela e como posso acessar de forma mais produtiva. É isso. Quando a gente está aí, de verdade, focado naquilo que importa, o nosso trabalho vai crescer. Ufa! Boa semana pra gente. Enquanto vocês, quinta-feira, tá? 9 horas da manhã, se tudo der certo, a pessoa entra às 9 em ponto. Beijo, gente. Até. Continue acompanhando. Beijão.